dia, gente, hoje é um ótimo dia para fazer as pessoas sorrirem. Se você não me conhece, então deixa eu me apresentar. Meu nome é Letícia, eu tenho 20 anos e faço medicina na Universidade Federal de Santa Catarina, no campus de Florianópolis. Atualmente estou nas férias entre o primeiro e o segundo semestre e vim trazer aqui para vocês um vídeo como foi fazer estágio desde a primeira fase. Para quem não sabe, ali na UFSC Floripa, nós fazemos estágio obrigatório desde a primeira fase, sem falar, é claro, nos opcionais, mas eu não tô falando disso, tô falando obrigatório. E comentando isso nas minhas redes sociais, o pessoal começou a ficar um pouco intrigado. Teve gente até que faz medicina nas outras faculdades e veio me questionar: mas Letícia, isso realmente vale a pena? Porque afinal, realmente parece algo meio estranho você fazer estágio desde a primeira fase, quando você nem sabe nada. Porque convenhamos, eu não sei nada de medicina. E o pessoal começou a me perguntar como é que é essa experiência, se eu ficava perdida, se valia a pena. Então aqui nesse vídeo eu vou te contar se vale a pena ou não. O estágio na UFSC desde a primeira fase é na UBS, ou no posto de saúde. É desde a primeira fase até a 10ª, então vai desde o ciclo básico até o internato. É obrigatório, nós temos que ir, fazemos em grupos de colegas, cada um tem a sua UBS e a gente precisa disso para se formar. É o estágio uma tarde a cada 15 dias, então é 4 horas mais ou menos a cada 15 dias. A gente começa às 1h30 e sai às 5. O que eu faço nesse estágio? Basicamente, eu não entro ainda em consulta médica. Na verdade, eu até entro, mas o foco do estágio não é esse. O foco do estágio é eu aprender como é que é a dinâmica de uma UBS, como é que uma UBS funciona. E isso eu já acho muito legal. Floripa, pra quem não sabe, é uma cidade de referência no Brasil em posto de saúde, que no caso é atenção primária à saúde. Eu já expliquei aqui no canal, mas eu vou explicar de novo. A saúde no Brasil é dividida em 3 níveis. Na verdade, não é só no Brasil, mas eu vou tomar o Brasil como modelo porque, né, eu tô no Brasil. O primeiro nível é a atenção primária à saúde, ou APS, que são os postos de saúde. No segundo nível estão as UPAs e os especialistas. E no terceiro nível, o hospital. Teoricamente, se essa divisão funcionasse muito bem, o paciente chegaria primeiro no nível primário da saúde e seria consequentemente encaminhado para os outros níveis. A não ser, é claro, que fosse muito grave, aí vai direto pro segundo, pro terceiro. Mas a intenção desses níveis é barrar justamente as demandas. Então só chegaria nos hospitais demandas que realmente precisassem de um hospital. Por exemplo, eu conheço gente que vai para um hospital para ter diagnóstico de dengue. Diagnóstico de dengue é no posto de saúde, mas é claro que no Brasil isso não é levado muito a risco. Quando uma APS é bem estruturada, a gente diminui a fila da UPA e do hospital, porque afinal os problemas um pouquinho mais tranquilos de se resolver já são resolvidos no posto, e diminuiria muito também o risco de contágio de algo mais grave. Só explicando rapidinho o que é uma APS. E em Floripa a APS é muito forte. Por conta disso, eles colocam a gente desde a primeira fase para estagiar no posto. E não é pra gente entender o que é uma consulta médica. Tenho amigos que falaram que foram pra UBS na segunda fase, mas que na verdade nem sabem como é que funciona uma UBS. Eles foram pra segunda fase já para acompanhar o médico. Eu não fiz isso. Claro que sim, tem amigos meus que foram acompanhando mais o médico, porque essa dinâmica ela varia um pouco de UBS para UBS, mas a intenção desse estágio, pelo menos, não é você acompanhar totalmente o médico, é você rodar na UBS descobrindo como é que ela funciona. Então eu rodava nos diferentes setores da UBS. Teve dia que eu fiquei na recepção, eu aprendi como é que funciona a recepção. Teve dia que eu fiquei, por exemplo, na farmácia. Teve dia que eu fiquei na sala de vacinas. Teve dia que eu fiquei na sala de procedimentos. Já acompanhei consulta da enfermagem, já acompanhei consulta médica também. Teve dia que eu já fiquei sendo jogada de um lado pro outro. Teve dia que eu já arrumei a impressora. Isso eu acho que já é um grande diferencial da UFSC. Primeiro de tudo, eu já gostei de ter esse contato com a medicina desde a primeira fase, porque isso anima. A interação comunitária, que é o nome do estágio, que é o nome da matéria do estágio, era algo que eu esperava basicamente a cada 15 dias pra ter. Eu ficava esperando com todas as minhas forças, porque era quando eu realmente colocava a mão na massa e via a medicina com os meus próprios olhos. Então saía de algo meio abstrato, como as aulas de anatomia e bioquímica, e lá eu realmente via um curativo sendo feito, uma vacina sendo dada, uma prescrição médica, uma consulta. E isso anima muito. E também tem algo muito interessante, é que eu fui puxando matérias que eu teria só lá no futuro e eu já aprendi. Por exemplo, nossa, me deu choque no cotovelo, eu nem bati. Na primeira fase eu já aprendi a pegar pressão. Eu já aprendi a pegar uma veia. Eu peguei uma pressão. Então eu vou puxando conteúdos que eu tô tendo lá da frente pro começo. Isso é muito interessante, porque afinal, como eu tô aprendendo realmente com a mão na massa, eu aprendo de uma forma muito mais rápida, me instiga a curiosidade. Quando chegar lá na frente eu já vou saber. Até pegar veia eu acho que eu não aprendo, mas foi interessante, porque foi um dia que eu fiquei com a enfermeira e ela me ensinou a pegar, eu achei muito legal. Questão de consulta com o médico também. Eu só vou ter anamnese na terceira fase, mas desde já eu já tô aprendendo o que é um exame físico. O médico já me ensinou quando eu acompanhei uma consulta, então eu já tô adiantando conteúdo, aprendendo de uma forma muito mais eficiente. Você vai me perguntar, mas tu não ficou perdida? Claro que eu fiquei. Realmente eu fiquei muito perdida. Nos primeiros dias eu nem sabia onde é que eu tava. Eu não tinha noção das coisas. Até fiz bobagem. Só que a questão é que, querendo ou não, você tem que dar um pouquinho a cara a tapa pra aprender. Tive colegas, por exemplo, que deram muito mais a cara a tapa do que eu e aprenderam muito mais. Eu até fiquei um pouco tímida demais. Então sim, eu fiquei perdida, sim,
sim, eu posso ter parecido uma barata tonta ali no meio da OBS, mas eu não acho que isso foi ruim, porque afinal eu aprendi muito assim, coisas que pessoas só vão aprender lá na frente. Essa experiência, olha, não tem preço. Essa oportunidade que a UFSC nos dá. E o segundo ponto que eu achei muito interessante de ter estágio desde a primeira fase é justamente porque a UFSC nos coloca lá não pra gente ver como o médico está atuando, mas como a UBS funciona. Como eu disse, já falei com amigos que estudam em outras faculdades, que eles falaram que eles não sabem como é que uma UBS funciona. E eu até comentei com um e ele falou tipo, nossa, eu nem sei onde é que é a farmácia da minha UBS. E gente, isso pra mim é um absurdo, porque eu rodei na farmácia da minha UBS. E eu acho que isso é muito enriquecedor. Você entender como é que funciona o trabalho. Porque afinal, quando você for trabalhar como médico, você não vai trabalhar só no seu consultório. Você vai sair do seu consultório pra ir em outros lugares, você vai lidar com outros profissionais e sabendo como aquilo ali funciona, já estagiando naquele local, te ajuda a entender e a se colocar na pele daquele profissional. Sem falar que eu aprendi coisas totalmente novas. Eu não ia em consulta no posto de saúde antes de ir pra UFSC, eu só tomava vacina. Então eu não sabia muito dessa dinâmica. Eu não sabia, por exemplo, que tinha consulta com enfermagem. E eu aprendi isso. Sei como é que funciona a UBS no geral. Entendi também a questão de área, equipes do posto. E também não tem preço você estar do outro lado da moeda. Porque é muito comum o pessoal chegar na UBS e querer já derrubar tudo porque não tá sendo atendido. Quando você tá lá dentro, você entende o porquê que a pessoa não tá sendo atendida. Às vezes ela não tá sendo atendida porque ela tá com sintoma gripal, quando tem alguém com o braço aberto precisando de ponto. Às vezes ela não tá sendo atendida porque teve um caso mais grave que atrasou toda a gente. Mas ela não entende isso. Ela só quer ser atendida. Então quando você entende isso, você acaba se tornando um pouquinho mais empático. Claro, eu vi abuso na minha UBS. Eu vi situações em que eu pensei, nossa, eu acho que não poderia ter sido feito assim, poderia ter sido feito de outro jeito. Sim, eu achei que eu ia ser agredida na UBS, porque já deu briga na minha frente na UBS. Só que isso muda toda a visão de jogo. Muda também como eu encarava o trabalho de um médico. Quando você vê essa articulação entre os profissionais da saúde, como tudo é feito e pensado, não apenas para promover a saúde como tratamento de doenças, mas como promoção de saúde mesmo. Até pouco tempo atrás até tinha nutricionista, fisioterapeuta, outros profissionais na APS. Até tem, mas agora eles não ficam mais na UBS. Eu acho que foi pra tá tirando. Mas quando você percebe que eles estão todos trabalhando para promover a saúde realmente como um todo, não apenas como tratamento de doenças, isso é muito legal. E eu não teria aprendido isso da mesma forma se eu tivesse visto apenas numa aula. Eu aprendi na prática. E olha, vocês não têm ideia como a prática realmente muda o aprendizado. Eu tinha aula de saúde coletiva, eu tenho aula de saúde e sociedade, que é a minha matéria de saúde coletiva na faculdade, que era basicamente o que eu via na UBS, mas tinha coisa que eu só entendia quando eu ia pro estágio. Então, pra mim, experiências de como foi estagiar na primeira fase. Eles não colocam a gente pra estagiar pra gente aprender coisas muito complicadas, difíceis, não colocam a gente pra dar ponto ali, não colocam a gente pra atender, não é isso. Eles te colocam pra entender como é que funciona a dinâmica do posto. E isso é um pouco mais simples do que muitas pessoas imaginam. E sim, eu não sei de nada da medicina e sim, eu fiquei perdida, mas eu acho que isso foi muito interessante pra mim. Ter que correr atrás pra aprender, ter que correr atrás pra entender o que tá acontecendo. Olha, eu não me arrependo de ter feito estágio na primeira fase. Eu sei que depois alguns veteranos falaram que até fica um pouquinho mais cansativo, um pouquinho mais maçante, porque a partir da terceira fase a gente começa a ir pro hospital e aí tu não quer ir tanto pro posto, mas mesmo assim, como experiência de uma caloura, que claro, eu não tô no fim do curso, eu tô na primeira fase, né, eu vou pra segunda agora, não sei como é que eu vou pensar sobre isso no futuro, eu vou gravar outro vídeo, mas no momento agora eu achei extremamente enriquecedor, diferente esse estágio, me deu um gostinho da faculdade, do curso, e eu agradeço muito a UFSC por isso, porque eu sei que tem faculdades que não têm essa oportunidade, e eu sei que essa parceria que a UFSC tem com a Prefeitura de Floripa, ela é um pouquinho até frágil, e que a UFSC luta muito pra manter, mas mesmo assim, eu achei incrível estagiar nas UBS. Claro, isso varia muito de UBS pra UBS, e de experiência de pessoa pra pessoa. Eu conheço gente que desde a primeira fase odiou a IC, porque falou que não fez nada, ficou só na recepção o estágio inteiro. Então eu imagino que sim, tem gente que vai falar mal, mas eu não tenho nada a reclamar. Eu amei a IC. Foi muito bom pra mim estagiar. E como eu disse, eu aprendi coisas que eu só ia aprender lá na frente, aprendi agora. E essa é uma das oportunidades que a UFSC oferece, que não são todas as faculdades que oferecem, e que quando sempre me perguntam por que eu escolhi UFSC, por que eu defendo tanto essa faculdade, é uma das minhas respostas. Por conta dessa oportunidade de já estagiar desde a primeira fase. Não é qualquer faculdade que consegue isso. E pra mim foi extremamente enriquecedora, incrível, maravilhosa. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não abri caixinha nesse vídeo, mas se você quiser comentar aqui embaixo, pode comentar que eu vou te responder qualquer dúvida sobre o meu estágio. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir e compartilhar com seus amigos. Também não se esquece de se inscrever aqui nesse canal e ativar o sininho. Estamos tendo muita publicação de vídeo ultimamente, então pra você não perder nada, tem que ativar o sininho. Me seguir no Instagram pra ver mais de perto o estágio e também outras áreas da medicina. E claro, sempre que tiver caixinha eu vou abrir lá pra você poder participar dos vídeos. Beijo, gente, até mais!